Helena Glenn, uma mulher simples de 65 anos, enfrentou a perda do filho e da nora em um acidente. Ela cuidava de sua única neta em casa quando os agentes do conselho tutelar a retiraram, argumentando que ela não tinha condições para criá-la. Durante o julgamento, quando a palavra foi dada à criança, todos ficaram chocados com o que a menina expressou. A família Glenn tinha uma dinâmica peculiar. O casal, composto pela mulher, o marido e a filha de 5 anos, residia na pequena cidade de Yellowknife, situada em uma região montanhosa do Canadá. Suas montanhas não apenas garantiam o sustento da família, mas também proporcionavam uma profunda emoção. Ambos atuavam como guias de montanha, conduzindo pequenos grupos de turistas para explorar aquela área praticamente desconhecida do país. Como guias, levavam pessoas de várias partes do mundo para apreciar e fotografar os cenários mais incríveis, incluindo as trilhas noturnas em busca da espetacular aurora boreal. Diante desse fenômeno, turistas de todas as idades experimentavam um renascimento. Alguns se ajoelhavam contemplando o céu em movimento, enquanto outros expressavam gratidão em lágrimas. Proporcionar essas experiências aos visitantes enchia o casal de orgulho, e isso tinha um valor maior do que qualquer recompensa financeira. No entanto, apesar de inúmeras profissões envolverem seus próprios riscos, a trajetória profissional escolhida pelo casal era uma das mais perigosas. Cada vez que iniciavam uma trilha, a lista de possíveis contratempos era extensa, abrangendo desde encontros com ursos até quedas em fendas no gelo e avalanches. Em uma tarde ensolarada com temperatura de 4 graus Celsius, o casal estava liderando um grupo nas montanhas quando um turista sofreu um acidente por imprudência. Diante da situação, não tiveram alternativa senão permanecer com o rapaz ferido até que o socorro chegasse, uma vez que ele aparentemente havia quebrado o tornozelo e estava incapacitado de andar. O restante do grupo conseguiu descer a montanha com a ajuda de um terceiro guia. 45 minutos de espera foram suficientes para que as condições climáticas naquela montanha gelada se tornassem uma ameaça. O vento aumentou, fazendo a sensação térmica despencar. Embora o casal não quisesse alarmar o jovem acidentado, ficou claro para eles que tais condições poderiam resultar em problemas sérios. Devido às rajadas de vento, as equipes de resgate aéreo e terrestre não receberam autorização para subir a montanha até que o tempo se estabilizasse. Na cidade abaixo, uma nevasca inesperada já estava causando estragos, e em questão de minutos, chegou também a montanha, varrendo tudo em seu caminho. Somente 12 horas depois, quando as rajadas de vento diminuíram, um helicóptero de resgate subiu até o local onde os três aguardavam. Ao sobrevoar o local, a equipe não avistou ninguém. 2 socorristas desceram para procurá-los, mas não encontraram sinais deles, e nenhum chamado foi respondido. Após 20 minutos de busca, os socorristas já se preparavam para retornar ao helicóptero e procurar em outro ponto da montanha quando um deles avistou uma luva no chão. Com cuidado, ele a ergueu, revelando um braço estendido preso a ela. Infelizmente, o socorro chegara tarde demais. A filha do casal, Ellie, com apenas 5 anos na época, estava sob os cuidados da babá durante todo esse período, como era de costume, enquanto seus pais estavam trabalhando. A polícia então buscou a avó da menina, Helena Glenn, uma mulher madura de 65 anos, ativa e dedicada à família, para comunicar a trágica notícia. Helena estava atendendo clientes na agência de viagens quando o chefe de polícia local a procurou. Ao receber a notícia do falecimento de seu filho e da esposa dele, Helena não conseguiu conter a dor e desabou em lágrimas ali mesmo, diante dos clientes e de sua chefe. Era a primeira vez que ela chorava de maneira tão desesperada e inconsolável. Essa senhora já havia enfrentado momentos difíceis, como o acidente que deixou seu marido debilitado permanentemente, mas nada se comparava à dor de perder um filho. No funeral, Helena percebeu que Ellie não demonstrava emoção, não chorava e não proferia uma palavra sequer. Como decifrar o que se passava na mente da menina? Qual era a extensão de seu sofrimento ou a compreensão de toda aquela situação? Helena acordava cedo todos os dias para preparar o café da manhã de Ellie, e até conseguiu alguns brinquedos novos no bazar do Exército da Salvação, realizado mensalmente na cidade. O avô contribuía conforme suas limitações, mas não conseguia brincar da maneira que a menina gostava, relembrando os momentos com seu pai. Meses se passaram desde que a garotinha se mudou para a casa da avó,
E uma grande preocupação não deixava a mente de Helena. Estava prestes a completar 1 ano desde que a menina chegara, e ela não havia pronunciado uma única palavra. Você sabe, Amber, estou profundamente preocupada com isso, compartilhou Helena com sua colega de trabalho. Amber ponderou que o silêncio poderia ser uma resposta comum para uma criança de 5 anos. Pode ser a maneira dela lidar com o trauma. Coitadinha, né? Comentou a colega. No entanto, aquelas palavras ressoavam na mente de Helena. Com frequência, a senhora sentia que estava falhando e que tudo aquilo era sua culpa. A apreensão de Helena tornou-se mais evidente quando a professora da nova escola de Ellie ligou para a casa dos avós, solicitando falar com a mãe da menina em caráter de urgência. Helena, desconfortável para explicar o paradeiro da mãe de Ellie, apenas indicou que ela poderia tratar do assunto. Bem, seja como for. Na verdade, estou aqui para uma pergunta. Como a Ellie é em casa? Ela se comunica bem com os pais? É ativa nas brincadeiras? Ao revelar que a menina ainda não havia começado a falar, a situação se complicou. Lamento, senhora, mas isso não é normal. Uma menina da idade dela já deveria estar falando e formando frases articuladas. Recomendo que a leve a um médico o mais rápido possível, para que seja iniciado um tratamento adequado, disse a professora. Helena marcou a consulta para a mesma semana. O pediatra foi cuidadoso durante a consulta e os exames, o que aumentou a confiança da avó. Sinto muito, dona Helena, expressou o médico enquanto a menina aguardava na recepção. Mas os sintomas da Ellie se assemelham muito ao OS de uma criança que sofre estresse pós-traumático. Ela está fisicamente saudável, mas não podemos ignorar o que aconteceu com seu filho e sua nora. Foi uma tragédia, o médico acrescentou, alertando que ela poderia enfrentar problemas contínuos se seu quadro não fosse monitorado de perto. Helena ficou assustada com a notícia. Buscava desesperadamente orientação sobre como ajudar sua neta a desenvolver a fala e recuperar sua antiga sociabilidade. O médico indicou que, por enquanto, Helena deveria dedicar atenção especial a Ellie. Ele sugeriu que ela conversasse frequentemente com a garotinha, incentivando-a mesmo que não houvesse resposta imediata. Com o tempo, a criança poderia se sentir mais à vontade para falar. Além disso, o médico recomendou consultas regulares com um psicólogo. Embora parecesse haver soluções, Helena percebeu rapidamente que enfrentaria 2 desafios significativos: a falta de tempo e recursos financeiros. Dar atenção total a Ellie implicaria sacrificar o tempo que passava no trabalho, e as consultas com o psicólogo representariam um custo que deixaria o casal de avós endividado. Na tarde seguinte, Helena compartilhou com o marido a situação e expressou sua incerteza em relação à solução. Henry assegurou que dariam um jeito. Eu arrumo um emprego se for preciso. Sei que pode ser difícil encontrar trabalho para um idoso numa cadeira de rodas, mas estou disposto a tentar. Nossa neta precisa de nós, e já enfrentamos muitos desafios nesta vida, Helena. Isso não será o que nos derrubará, afirmou, segurando a mão da esposa com confiança. A disposição de Henry animou Helena, mas na prática, as coisas se revelaram mais difíceis. Os avós se esforçavam para equilibrar a comunicação com a neta, dando-lhe espaço e incentivando-a da melhor maneira possível. Faziam tudo ao seu alcance para que Ellie não apenas se sentisse confortável, mas também amada e segura novamente. Embora a tarefa de conversar apenas entre eles fosse cansativa, pequenos progressos estavam sendo feitos. Era evidente o desejo da menina de se expressar. Helena e Henry estavam dispostos a abrir mão de tudo pela sua neta. Observava-se esboços de sorrisos cada vez menos reservados no rosto de Ellie, especialmente quando a idosa estava na cozinha preparando alimentos e compartilhando histórias de sua juventude. Helena estava genuinamente empenhada, tão focada em sua neta que nem percebeu o desenrolar iminente de sua própria vida. Em uma sexta-feira, a proprietária da agência de viagens convocou Helena para sua sala e comunicou sem rodeios que estava sendo demitida. A expressão de surpresa e silenciosa incredulidade tomou conta do rosto da avó. Embora soubesse que havia se dedicado menos ao trabalho nos últimos meses, saindo mais cedo em períodos de menor movimento e chegando mais tarde em dias menos agitados, todos tinham ciência de que ela tinha uma criança em casa e entendiam o esforço necessário para preservar a saúde mental de sua neta. Isso aqui é um negócio, Helena. Sem resultados, o negócio quebra. É simples assim, disse a nova diretora, uma jovem. Helena ficou atônita,
pois aquele era o pior momento possível para perder o emprego. A diretora argumentou que a idosa não estava mais tão concentrada no trabalho como antes e não rendia da mesma maneira. Trabalhando na agência há 12 anos, praticamente desde a inauguração, Helena exigiu uma explicação mais franca e convincente, pois estava ciente de que sua atuação não poderia afetar diretamente os resultados financeiros da agência. É realmente necessário dizer? Você é uma figura aqui e esteve presente durante toda a história da empresa, mas não está mais tão eficiente como antes, está ultrapassada. Adicionalmente, sua mente parece estar distante, em outro universo. Uma colega da faculdade assumirá seu posto a partir da próxima segunda-feira. Você está sendo demitida. Sem opções, Helena deixou de lado sua dignidade e suplicou para manter o emprego, entre lágrimas, explicando que sem o salário não teria como sustentar as necessidades do marido e da neta. No entanto, ouviu apenas palavras ásperas da jovem chefe. Essa garota nem é sua filha. Entregue para a adoção e deixe o universo cuidar disso, disse a diretora. Após ouvir essa frase desoladora, Helena levantou a cabeça e saiu rapidamente do local. Não queria permanecer nem mais um instante ao lado daquela mulher terrível. Ela não sabia como arcaria com o tratamento psicológico da neta e os remédios necessários para o marido. Além disso, não sabia como dar essa notícia a Henry. Então teve que reunir forças dentro de si mesma para conseguir voltar para casa. No entanto, durante o caminho de volta, Helena teve tempo suficiente para pensar em uma solução. Ao chegar em casa, saiu novamente. Visitou casa por casa em sua rua e depois em todo o bairro, procurando emprego e distribuindo seu número de telefone. Ela compartilhava suas habilidades e experiências, oferecendo-se para trabalhar como faxineira, camareira, cozinheira e até mesmo como cuidadora. Estava disposta a aceitar qualquer oportunidade, afinal, precisava de dinheiro para sustentar sua família. Helena não tinha conhecimento disso, mas Henry realmente tentou cumprir sua palavra. Ligou para todos os seus conhecidos em busca de qualquer tipo de trabalho. O avô estava profundamente ligado à sua neta e não permitiria que todo o progresso alcançado até o momento fosse perdido. Apesar do otimismo de Henry, o destino ainda não havia terminado de desafiar os limites dessa família. Helena não conseguiu encontrar um emprego fixo, mas começou a realizar serviços de passar e lavar roupas para alguns vizinhos. Um dia, quando estava sobrecarregada com o trabalho, a campainha tocou. Helena correu para atender e deparou-se com um agente do conselho tutelar, portando uma denúncia e uma ordem judicial para remover Ellie. Boa tarde, senhora. Recebemos uma denúncia da escola de que você não tem condições de cuidar de uma criança em sua casa. Segundo a investigação, ela não socializa e não fala, tornando-se alvo de bullying na escola. Além disso, você é uma mulher idosa desempregada, trabalhando informalmente enquanto cuida de um idoso cadeirante. Parece ser apenas uma questão de tempo até que essa criança não tenha mais o que comer ou vestir. Continuaremos com as investigações, mas estamos aqui para levar a criança preventivamente para um abrigo adequado. Você pode contestar essa decisão no tribunal, mas durante esse período, ela ficará sob nossa proteção, disse o agente. Helena sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo e ficou momentaneamente paralisada. Tentou posicionar-se fisicamente entre o oficial e Ellie, mas foi impedida pelo segundo oficial. Ellie, por sua vez, não manifestou qualquer reação, corroborando ainda mais a denúncia de negligência. O agente do conselho tutelar então conduziu a menina para longe. O olhar suplicante que Ellie lançou à avó foi dilacerante. A menina não desejava partir. Helena ficou desolada. Quando Henry despertou do cochilo, ficou atordoado com a notícia e chorou ao lado da esposa. Naquele momento, não existiam palavras capazes de consolar Helena. Tudo o que pôde fazer foi procurar um defensor público e lutar para recuperar a guarda da neta. As semanas seguintes foram sombrias e sem cor, como se tudo tivesse desmoronado da noite para o dia. Helena, olhando-se no espelho e preparando-se para a audiência que ocorreria em 2 horas, prometeu a si mesma: "Não permitirei que tirem minha neta de mim. Sei que talvez não esteja conseguindo lidar com tudo da forma que gostaria, mas estava no caminho certo. Ellie precisa de mim, assim como eu preciso dela, e vou provar isso para quem quer que seja." Na audiência, Helena compartilhou toda a sua trajetória com o juiz, desde a morte do filho no trágico acidente na montanha até sua demissão na agência de viagens e a chegada dos oficiais à sua porta. Antes de tomar uma decisão, o juiz dirigiu-se a Ellie. "Olá, garotinha. Tudo bem? Me diga, você é bem tratada na casa da vovó e do vovô?"
Contudo, um silêncio encheu a sala, enquanto Ellie mantinha uma expressão séria. O juiz, inclinando-se, indagou novamente. Você ama sua avó? Essa senhora que está aqui na frente? A menina abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Por fim, o juiz disse: Caso tenha algo positivo para falar sobre sua avó, por favor, nos diga agora. Se não houver nada positivo, permaneça em silêncio. Ellie continuou em silêncio, e isso foi o suficiente para o juiz proferir sua sentença. No desfecho, foi decidido que Helena não tinha condições de cuidar de Ellie, e a menina deveria permanecer em um abrigo. Helena implorou em vão. Não, por favor. Não façam isso comigo, vocês não entendem. Ela precisa de mim assim como eu preciso dela. Por favor. Helena foi retirada da sala por 2 oficiais antes que a situação se tornasse um escândalo. Quando a esperança parecia perdida e os corações na sala estavam destroçados, uma voz fina e inesperada emergiu do fundo da sala, ecoando com firmeza no ouvido de todos. Não levem minha vovó. Todos pararam por alguns segundos, surpresos, olhando uns para os outros. A sala inteira ficou atônita ao ouvir a menina falar com tanta determinação. Eu quero ficar com a minha vovó. Eu te amo, vovó, disse Ellie mais uma vez. O juiz, engasgando e tossindo, reconsiderou. Helena, com lágrimas nos olhos, correu até Ellie, abraçou-a fortemente e prometeu que nunca a soltaria novamente. Helena decidiu apelar diretamente ao juiz naquele momento. Apesar de sua decisão anterior, o juiz foi suficientemente digno para voltar atrás antes de cometer um erro terrível e causar mais dor àquela família. Ao devolver a guarda para a avó, questionou a demissão dela e, em uma conversa quase informal, incentivou Helena a processar não apenas a agência de viagens que a demitiu, mas também sua ex-chefe, evidenciando as violações trabalhistas e preconceitos sofridos por Helena. Helena seguiu o conselho e apresentou uma denúncia. Após alguns meses, a idosa venceu o processo contra sua ex-chefe. Com a devida compensação recebida, Helena ampliou sua residência para incluir um quarto exclusivo para sua neta. Além disso, como parte do acordo legal, passou a receber a aposentadoria que merecia, proporcionando-lhe tempo suficiente para se dedicar à sua neta, incentivando-a a desenvolver suas habilidades verbais e assegurando que os traumas do passado fossem superados.